Muito bom. Gravando. Então, uma boa noite a todos mais uma vez. Esse é o Grupo Espírita Irmãos de Francisco de Pardinho, e esse é o nosso estudo. Agora é um estudo quinzenal, toda sexta-feira, semana sim, semana não. Nós vamos fazer. A ideia era a gente estudar junto com alguma outra coisa, né? Na semana não, mas nós precisamos muito desse horário para fazer uma reunião entre os trabalhadores. Então, infelizmente, né, como nós temos praticamente todos os dias ocupados, nós não tivemos oportunidade de manter o estudo semanal, mas quinzenalmente nós estaremos aqui estudando o Livro dos Espíritos. E mesmo quem está chegando agora, quem está começando agora, não tem problema, porque são coisas que vão se repetindo sempre, a gente vai sempre voltando. Então, mesmo que nós já estejamos aí na questão 400 e tanto, né? Uma que os nossos estudos eles ficam gravados, então quem quiser pode começar desde o início a estudar, tá tudo lá gravado, né? E outra que quem quiser participar ao vivo aqui, não tem problema nenhum, porque é perfeitamente possível, né? Então, sem mais delongas, eu vou apresentar aqui, deixa eu pôr aqui, isso aqui. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vocês estão conseguindo ver aqui, né, minha tela? Nós já estamos na questão 541, olha só, já estamos na metade, né? Um pouquinho mais da metade até. E nesse estudo de hoje, o tema é os espíritos durante os combates, né? Infelizmente, as guerras, elas são fenômenos assim que sempre aconteceram na humanidade, né? Infelizmente, o ser humano sempre teve assim muita tendência para esse tipo de coisa. Inclusive, atualmente, infelizmente, nós temos, né, nós estamos vivenciando dois focos de conflito no mundo, né? Um na Ucrânia com a Rússia, outro Israel com a Palestina. Então, dá a impressão que nós, seres humanos, não sabemos viver sem guerrear. Deixa eu ver quem que chegou agora aqui. Agora é o Cláudio que tem que aceitar, né, Cláudio? A sala é sua, você Isso, pode aceita? deixar que eu vou aceitando quem chegar aqui. Tá bom, obrigada, viu? Então, essa questão é o seguinte, olha, durante uma batalha, há espíritos assistindo e amparando cada um dos exércitos? E a resposta é sim, e lhes estimulam a coragem. Os antigos figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Esses deuses eram simplesmente espíritos, representados por alegorias, né? Então, os espíritos, desde sempre, participaram, junto com os encarnados, nas batalhas, né? Agora a gente vai ver que coisa interessante que ele pergunta aqui, ó. Na verdade, da questão 541, eu acabei pulando para 744, porque tem algo muito que combina, né, com essa questão. Olha a questão, a pergunta do Kardec. Qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Será que a guerra é necessária? Né? Essa é a nossa primeira questão aqui, né? Será que você acha, Luiz? Você acha que a guerra ela é necessária, como Kardec inferiu aí, né? Porque pela pergunta dele, ele inferiu que a guerra é necessária. Será que teria um outro jeito?
Abra o seu microfone aí e fala para a gente. A única coisa que me ocorre, Helene, eu não sei responder. O que me ocorre é a questão em nível histórico, né? As guerras que haviam por exemplo, Grécia, né? Atenas, Esparta, e tantas outras guerras em nível da história, né? Qual é o objetivo da guerra? Qual Né? é? Essa é a grande questão, é conquistar território, no caso atual, né? Tanto a Palestina como Israel, assim como principalmente a Rússia com relação à Ucrânia, né? Que já no passado sacrificou muito a Ucrânia, na realidade, né? Mas já nos tempos antigos era a mesma coisa, conquistar e dominar a cultura, né? Os romanos, por exemplo, também, e tantos outros, né? Dá licença um pouquinho, Luiz. Desculpe. O William só um entrou. minutinho. O William conseguiu entrar aqui? Entrou, está aqui agora. Eu queria dizer para você colocar no grupo dos trabalhadores, Elaine, o link, porque o William só entrou agora, entendeu? Tá. Mas Desculpe interromper. Deu um problema aqui na sala, William, e a gente acabou tendo que abrir uma outra sala. Perfeito. Mas Perfeito. nós estamos conversando, deixa eu só voltar um pouquinho aqui para você não perder nada, que é o seguinte, é muito bom ter você aqui, porque é um irmão que gosta bastante de contribuir também, né? Então, nós estamos falando dos espíritos durante os combates. E ele fala aqui que sempre teve, ó, os antigos, inclusive, figuravam os deuses tomando partido deste ou daquele povo. Então, sempre teve espíritos durante os combates. E aí, eu pulei para essa questão 744, que também é uma questão relativa à guerra, e o Kardec pergunta assim: qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Né? Eu achei assim interessante essa colocação do Kardec, dizendo qual é o objetivo, porque a guerra é necessária. E daí nós começamos essa reunião nossa aqui pelo Luiz, né? Eu convidei o Luiz a falar o que ele acha dessa questão, né? Será que a guerra realmente é necessária, né? Faz parte isso? É uma coisa que se espera, né? E aí o Luiz estava falando que atualmente a gente está tendo guerras de invasão de território, que isso desde a Grécia Antiga já existia, né? Desculpa, Luiz, eu agora te devolvo a palavra. Que isso. Não tem muito mais o que falar. Essa pergunta me cheira que parece que é necessário de alguma forma, mas eu não entendo que seja pelos motivos que eu citei anteriormente. Sim. Que você acha, Benedito? Você acha que a guerra é necessária? Boa noite a todos. Convenhamos que é uma afirmação chocante, né? Não, tem que ter guerra mesmo, né? Então, vamos, termina uma, começa a outra, né? É uma coisa chocante, né? Mas eu fico me lembrando das leis morais que estão uma das partes do Livro dos Espíritos, né? E lá tem 10 leis morais que o Kardec ordenou, mais ou menos alinhando com os 10 mandamentos de Moisés, né? E uma das leis é a lei da destruição. E lá afirma-se, com bastante fundamentação, que a destruição também é uma lei de Deus, não é? Porque na medida em que alguma coisa é destruída, uma nova coisa é construída no lugar, né? E no caso, né, de uma guerra, assim, digamos, estou pensando agora aqui, né? Valeria a pena a gente reler essa lei da destruição, né?
Aliás, essa questão foi tirada de lado, né? Você viu que eu acabei puxando uma questão, Ah, tá. Entendi. por É que falar de guerra também, né? assim, pelo número da questão, eu não sabia que estava nesse capítulo, né? Sim, tá. Então você já se adiantou aí, né? É, E fico pensando assim, né, que o horror que nós temos das guerras, da destruição, das invasões territoriais, dos armamentos que se usam, né? É uma coisa, né, super impressionante, as mortes, etc., né? Isto choca tanto o ser humano que acaba por despertar um sentimento de tristeza, de indignação. Meu Deus, mas que injustiça é essa? Ou seja, desperta dentro de nós uma vontade de termos um mundo mais justo, não é? Então, estou pensando uma coisa assim, que se não houvesse a guerra, talvez a gente demorasse muito mais tempo para ter esse sentimento despertado dentro de nós, não é? Então, quando a gente vê um absurdo como uma guerra, a gente, né, ora pedindo a Deus um mundo melhor. E isto é uma coisa positiva dentro dos indivíduos que conseguem ter esta reflexão. certo. Mas aí, vou trocar uma ideia com o William aqui, William. Você acha que dentro disso que o Benedito falou, a guerra, então, é uma coisa boa, é uma coisa positiva, assim, é algo que está previsto, e que, portanto, se está previsto dentro da lei de destruição, da lei divina, seria algo que não precisasse ser combatido, né? É estranho, né? Falar assim, combater a guerra, né? Você já usa uma palavra que é algo que vai de encontro, assim, né? Nós somos muito combativos ainda, né? O que você acha dessa história, William? Bom, eu já pensei muito nesse assunto há muitos anos e sigo pensando. Mas eu entendo que a Terra toda está imersa numa zona umbralina enorme de altos e baixos. Então nós temos grupos orando, grupos rezando, temos os monges tibetanos, temos as pessoas fazendo orações, bons pensamentos, e tem pessoas em guerra. Existem nações em guerra, grupos em guerra, tribos em guerra, né? A África é um exemplo claro daqueles conflitos tribais que existem até hoje, e terrorismo, etc. Então, eu tenho certeza que a guerra faz parte da nossa jornada espiritual encarnada, que tem um propósito edificante, né? O propósito edificante espiritual, eu acho que é realmente provocar o resgate, provocar dores, provocar reflexão, mas a gente não pode esquecer que a guerra traz um enorme progresso para a ciência. Parece utópico, né? Que matar pessoas e criar mísseis novos, mas a gente não está falando desse aspecto da guerra. A gente está falando dos alimentos, conservação de alimentos, transporte, viagens, deslocamento de pessoas, construção de pontes, construção de casas, reconstruções. Então, a guerra ela é tormentosa para alguns, ela é benéfica para poucos, né, para os vencedores, talvez, mas ela traz para a humanidade progressos incríveis, né? Eu acredito que a própria medicina não estaria tão evoluída não fosse esses conflitos mundiais que surgem, que acabam por trazer, vamos dizer, picos evolutivos muito grandes no setor. É isso que eu acho. Certo, muito bom. Oi, Benedito.
concordando com o William, e só para dar um exemplo, na Guerra de 45 é que se desenvolveu o motor refrigerado a ar, né? Porque até então todos os motores eram refrigerados a água, e havia necessidade de motores, acho que para os aviões, se eu não me engano, que fossem refrigerados a água, a ar, porque não havia água suficiente para refrigerar aqueles motores. Então houve toda uma tecnologia desenvolvida para atender às necessidades da guerra e que depois virou uma coisa comum aí. A Volkswagen, por exemplo, lançou os motores refrigerados a ar para uma multidão de automóveis no mundo todo, né? Então é só um exemplo, concordando com o William, que às vezes, com todos esses destroços, tem também o lado positivo. Certo. E aí, tia Florinda, o que a senhora acha? A senhora acha que vale a pena isso? Assim, será que é uma coisa boa, no fim das contas, ter guerra? Né? Com toda essa... Elaine, eu acho que não. Eu acho que a guerra existe porque o nosso planeta ainda não está adiantado como deveria estar, né? De provas e expiações, eu acho isso. A gente sofre muito com a guerra, né? Todos sofrem. Com certeza. Então, eu acho assim, que é o planeta que ainda não está como deveria estar. Adiantado. E Eunice, obrigada, viu, tia? Eu também concordo com a senhora, com certeza. Eu concordo. Não vale a pena. Não vale. Vale, né? Não vale a pena. É uma realidade, mas se tivesse que escolher, né? A gente escolheria. Você também escolheria não ter guerra, Eunice? Se você pudesse escolher? Eu escolheria não ter guerra, porque há muita guerra e, assim, o dinheiro que é gasto em armamento, em toda essa estrutura para uma guerra, o dinheiro que os países gastam dava para acabar com a fome do mundo. Com certeza. E, assim, financiar ciência, financiar outras tecnologias. Mas existem os países, os mortos de fome, desculpa o termo, que eles querem tudo para eles e ficam financiando a guerra, porque para eles é lucro. É um lucro muito grande essa guerra para eles. Só que esquece do resto do mundo. Com certeza. E aí, Cláudio, assim, dá uma luz para a gente. Assim, a gente tem coisas boas acontecendo na guerra, tem coisas justas, né? Porque, veja, assim, uma nação que defenda a sua liberdade, né? É uma coisa justa, né? Mas, por outro lado, a gente tem muita desolação, muito sofrimento. Como é que fecha essa conta aí, né? Será que fecha? Eu concordo com o que o pessoal disse, assim, na verdade, assim, não que a gente precisasse de guerra, assim, né? Se a gente pudesse passar sem guerra, melhor, né? Mas realmente a guerra, ela serve para a evolução, né, da humanidade. Eu acho que se não fossem as guerras, a gente ainda estava com uns pedaços de pau correndo atrás dos bichos, né? A guerra, ela, infelizmente, nesse estágio assim, primitivo que a gente vive, ela é necessária para isso que o pessoal falou mesmo, assim, tanto a gente avançar cientificamente, como até para avançar moralmente, né? A gente começar a criar leis de equilíbrio, por exemplo, a criação da ONU, né? Essa é uma coisa que só foi possível depois de uma grande guerra, né? Então, a gente evolui moralmente também com a guerra, né? Então, infelizmente, é necessário, assim, nesse estágio que a gente está, né? É uma coisa tão interessante isso, né? Que assim, uma das coisas mais bonitas que eu já vi sobre essa questão e outras dessa natureza é que o homem põe e Deus dispõe, né? Nós temos o nosso livre-arbítrio. Então, nós, como seres humanos, se queremos guerrear, Deus permite isso, né? Porque Deus sabe que existe
uma lei que se chama de progresso e uma lei que se chama de evolução, né? Que vai fazer com que o ser humano atinja um outro patamar, né? Infelizmente, nesse momento, às vezes ainda, assim, não existe outra forma, né? Seria bom se existisse? Com certeza, né? Tudo que a gente quer, tudo que a gente quer é passar de mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração, onde o bem suplante o mal, e de lá para um mundo feliz, um mundo perfeito, né? Onde jamais existe guerra, jamais existe esse tipo de coisa. Mas nesse estágio que nós estamos, nem todo mundo está numa sexta-feira à noite conversando aqui sobre espiritualidade, né? Assim, é uma coisa assim que cada um escolhe o seu caminho, né? Se para nós a guerra já... E nós somos muito imperfeitos ainda, não é porque a gente está estudando aqui de sexta-feira à noite que nós já somos anjos, de forma alguma. Mas, assim, para nós, a guerra já é algo horroroso, né? Assim, a gente já tem náusea de imaginar a gente causando, a gente matando alguém, a gente fazendo esse tipo de coisa, né? Mas existem ainda pessoas que estão fazendo guerra, e Deus usa essas pessoas para fazer com que, bom, já que é inevitável isso, porque nem Deus, ele poderia, mas ele não quer, nem Deus interfere no livre-arbítrio das pessoas, né? Ele poderia, mas ele não faz isso. Ele deixa as pessoas agirem dentro das suas leis, e ele aproveita essas situações, até isso, até uma coisa absurda, horrível, medonha como a guerra, é aproveitada por Deus para trazer evolução para a humanidade, né? Porque é exatamente isso que os espíritos respondem para Kardec. Eu vou compartilhar aqui de novo para vocês. Então, veja bem o que ele fala aqui, né? Qual foi o objetivo da providência tornando a guerra necessária? Aí nós conversamos sobre essa questão, se existem guerras necessárias, e a resposta, qual foi o objetivo de Deus para isso? A liberdade e o progresso, né? Porque você lutar pela sua liberdade, lutar pelo, né, você trazer o progresso, como vocês falaram, a própria internet, ela foi resultado da Segunda Guerra Mundial, né? Eles precisavam entrar em contato com os aliados e tinha que ter uma forma que não dava para ser por telefone, que o sinal pudesse ser captado, né? Então, a internet ela foi desenvolvida nesse momento, né? E olha como nós nos beneficiamos disso, né? Então, infelizmente, é algo que, assim, apesar de ser horrível, mas tudo aquilo que é horrível, Deus acaba transformando de uma forma maravilhosa a nosso favor, né? Oi, Luiz, pode falar. Abre o seu microfone, Luiz, que está fechado. Eu não sou, obviamente, nenhum especialista na área espiritual, né? Mas eu estava pensando numa coisa. Eu concordo ou não concordo com o que falaram ainda sobre o progresso proveniente das guerras. Desculpe, para mim isso é inaceitável, mas respeito a opinião. E o que eu entendo é o seguinte, dá a impressão que estão falando como se a história fosse linear no sentido que ela fosse progredindo. E não é assim que eu vejo. Então, quando eu vejo o pessoal, os peruanos, Machu Picchu, eu estive lá algumas vezes. Aquilo tem toda a tecnologia daquela época. Não houve guerra. Não precisa da guerra para ter tecnologia, né? E dá a impressão que, com o passar do tempo, as coisas vão progredir, elas não são lineares. Ao contrário, nós estamos regredindo, principalmente na questão moral. Então, existiu respeito pela natureza, existia a tecnologia do tratamento de água, de como plantar a 3.800 metros de altura. Os egípcios, por exemplo, também é um outro exemplo.
México, eu estive no México também, em Chichén Itzá. Aquilo lá não tem maior tecnologia do que aquilo, daquele sítio arqueológico. Quando plantar, quando fazer, qual é a hora de colher. Então, me dá a impressão, só na linha do tempo, eu não sei se eu me fiz explicar, que não é porque o tempo está evoluindo que a gente está progredindo. Eu acho que a gente está regredindo. A internet, ela causa muito mais malefícios do que benefícios, na minha modesta opinião, né? Justamente porque ela envolve todo mundo numa comunicação de massa perigosa, né? E a gente tem exemplos aí, Trump e outros aqui no Brasil, né? Não vou entrar no tema, na Hungria. Então, é só essa questão que eu queria pontuar da minha parte, que não é linear no sentido de nós estamos progredindo. Sobe e desce, né? Sobe e desce. Na verdade, Luiz, assim, eu acho que, de uma forma geral, existe um progresso, né? Até do ponto de vista moral, né? Se a gente imaginar o que era, assim, a própria civilização maia, né? Como você citou, que tinha sacrifícios humanos, né? Principalmente de crianças, né? Mas era algo que era fundamentado na lei, né? Então, assim, hoje existem muitas barbaridades, mas existe essa... isso não é da... Assim, nenhum país tem na sua lei que é permitida a escravidão, né? Nenhum país existe. Existem escravos? Existem, mas isso é ilegal atualmente, né? E só para a gente lembrar, assim, de um detalhe que fez com que a humanidade, de uma forma geral, avançasse. Mas eu concordo com você que esse avanço, ele não é linear. Nós temos um avanço, e não chega a ser uma regressão. É algo que a gente realmente não aprendeu, né? Então, veja, assim, uma pessoa que realmente aprendeu, ela não volta para trás. Mas não tem exatamente aquela convicção do bem, da moral, você dá uma escorregada, e na próxima encarnação você tenta de novo, né? O fato é que a Terra, ela não é um planeta que recebe sempre os mesmos espíritos, né? Esses espíritos extremamente tecnológicos do Egito, da civilização maia, de outras civilizações, que já atingiram naquela época o seu nível para ir para um mundo de regeneração, já foram, né? Então, o progresso da humanidade, ele é mais ou menos com todo mundo, mas existem as pessoas que estão na lanterninha e existem as pessoas que são muito diferenciadas do ponto de vista moral e que nem irão mais reencarnar nesse planeta, né? Elas elas vão reencarnar em outros planetas, né? Muitos egípcios, muitos hindus, muitas pessoas que vieram para a Terra nessa primeira leva de espíritos assim, né, degradados de outros planetas que estavam passando aquilo que a Terra está passando, eles já voltaram para os seus planetas de origem, né? Então a gente olha, eram os deuses astronautas, né? Eles eram pessoas de outros planetas, sim, né? Eles encarnaram na Terra, deram a sua contribuição e foram embora. Como muitos aqui que a gente está vendo, né? Que a gente não vai citar nomes, mas a gente olha o jornal e vê esses horrores, né, que estão acontecendo, sem dúvida alguma, talvez eles não tenham mais condição de viver na Terra daqui a um tempo, eles vão ter que mudar para locais onde a guerra era tão banal quanto nesse período que a gente via na Grécia Antiga, Roma Antiga. Roma era uma guerra atrás da outra, né? Foi difícil passar um período de mais de 100 anos sem ter uma guerra, né? Então, assim, essas pessoas que têm a guerra como uma... né? Porque tem pessoas que gostam, gente. A gente está aqui falando, né, que a guerra é um horror, mas tem muita gente que gosta
tem gente que gosta de matar, tem gente que gosta de ver sangue, tem gente que gosta de ver destruição. Então, por que essas pessoas estão aqui? Porque elas também são filhos de Deus, né? E elas são nossos irmãos, só que elas estão num estágio evolutivo que, graças a Deus, a gente já passou disso, né? Mas, assim, elas também têm que ter a chance delas. E Deus é tão inteligente que ele acaba usando isso para fazer do limão uma limonada. Mas, sem dúvida, Luiz, eu concordo totalmente com você. O ideal seria que não tivesse isso, né? Não é Deus que fala assim, não, olha, vamos lá fazer uma guerra, porque daí vai ter outras coisas, né? A penicilina foi descoberta assim também, né? Porque precisava curar os soldados que morriam de infecção lá. Então, houve assim, tem várias coisas, né? Vários acontecimentos científicos que foram durante a guerra, né? Pela necessidade. Então, Deus não falou assim, olha, eu vou mandar uma guerrazinha lá para eles, né? Eles estão muito paradinhos mesmo, então eu vou dar uma cutucadinha, vou botar um fermento lá para ter guerra, porque daí eles conseguem melhorar. Não é assim que funciona, né? É o contrário, nós é que temos uma tendência guerreira, e aí Deus fala, tudo bem, vocês querem ir por esse caminho? Ó, boa sorte, né? Vocês vão ter que colher depois isso lá, você entendeu? Assim, então, não é que a guerra seja necessária, a guerra, ela passa a ser necessária para essas pessoas que estão nesse estágio evolutivo ainda, né? Ficou claro isso? Alguém tem gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? E aí, olha que interessante, as próximas questões, né? Deixa eu colocar aqui para vocês. Porque a partir daí surge uma questão muito interessante, que é, na verdade, a questão que é objeto desse estudo dos espíritos durante os combates, né? Porque ele pergunta se a guerra deve ter por resultado alcançar a liberdade, como ocorre que ela frequentemente tenha por objetivo e por resultado a subjugação, né? Quer dizer, olha que horror, né? Será que a Rússia vai subjugar a Ucrânia mesmo, né? Subjugação momentânea para abater os povos a fim de os fazer chegar mais depressa. Então, sempre ele coloca isso, olha, ninguém está achando que a guerra é bonita, ninguém está achando que a guerra é algo que seja de Deus, não é isso. O mal não é de Deus, né? O mal é nosso, né? Deus deixa a gente fazer esse mal, Deus usa essas pessoas que ainda querem subjugar para conseguir fazer com que outras cheguem mais depressa, e até de repente essas pessoas, né? Porque o mal cansa, né? Chega uma hora que aquilo fala, ai meu Deus, será que é por aí mesmo, né? Um dia a gente vai ver isso, né? E que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Ó, este é o verdadeiro culpado e precisará de muitas existências para expiar todos os homicídios dos quais foi a causa, porque essa pessoa que causou a guerra responderá pelo homem, cada um deles ao qual causou a morte para satisfazer a sua ambição. Então, assim, nessa lei que existe, que é uma lei de causa e efeito, essas pessoas que causaram a guerra, elas vão ter também o seu momento de pensar que elas estão erradas e vão ter que responder por isso, né? Então, olha que coisa interessante, gente, porque eu vou trazer para vocês, para ilustrar, porque é uma coisa bem complexa isso, né? É bem complexa. Veja só essa história de Joana d'Arc, né? Joana d'Arc,
na verdade, é a reencarnação de Judas Iscariotes, né? Não sei se todos vocês sabiam aqui disso, né? O espírito é o mesmo. Ele foi Judas, e Judas Iscariotes, ele era um guerreiro. Ele queria que Jesus... ele achava que Jesus era bonzinho demais, né? Onde já se viu Jesus com tantos dons, ele consegue andar sobre as águas, ele consegue curar a gente. Se ele quisesse, ele acabava, ele exterminava com esse povo que está aí fazendo, né? Porque naquela época os romanos, eles dominavam a Judéia. E o Judas odiava, assim, e o Judas fazia parte de um movimento que eram os zelotes. Esses zelotes, eles tentavam libertar a Judéia. E Judas achava que se Jesus fosse um grande general, certamente ele ia conseguir o seu intento, né? Então, é muito interessante isso, como Deus age com o tempo, né? Com o tempo. Isso que eu quero contar para vocês, essa história aqui, ó. Eu vou ler rapidinho. Em Crônicas de Além-Túmulo, Humberto de Campos, em Psicografia de Chico Xavier, narra ter conhecido no Vale de Cédron, em Jerusalém, Judas Iscariotes, quando recebeu a seguinte informação. Então, Humberto de Campos conversa com Judas Iscariotes, né? Os espíritos apreciam, às vezes, não obstante, né, apesar do progresso que já alcançaram, porque hoje Judas já é um espírito de luz, né? Apesar ele teve 2000 anos aí, nesses 2000 anos, ele conseguiu evoluir muito, né? Então, apesar do progresso, eles gostam de voltar atrás, visitar os sítios onde se engrandeceram ou prevaricaram, quer dizer, né, visitar os lugares que eles afundaram, né? Assim, que eles fizeram o que não deviam, sentindo-se repentinamente transportados aos tempos idos. Judas costuma vir à Terra nos dias em que se comemora a paixão de Nosso Senhor, meditando nos seus atos de outrora. E aí ele conta para Humberto: depois de minha morte trágica, submergi em séculos de sofrimento expiatório. Olha só. Né? Se a semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Judas, ele semeou violência, né? Então, isso, ele só pôde colher expiação, né? Sofri horrores nas perseguições infligidas em Roma aos adeptos da doutrina de Jesus. Minhas provas culminaram em uma fogueira inquisitorial, onde, imitando o mestre, fui traído, vendido e usurpado. Por quê? Porque Joana d'Arc passou exatamente por isso. Ela morreu na fogueira, né? Porque ela foi traída, né? E ela foi vendida até, né? Vítima da traição, deixei na terra os derradeiros resquícios do meu crime. Na Europa do século XV, que foi quando Joana viveu, desde esse dia em que me entreguei por amor do Cristo a todos os tormentos e infâmias que me avistaram, com resignação e piedade pelos meus verdugos, fechei o ciclo das minhas dolorosas reencarnações na Terra, sentindo na fronte o ósculo, quer dizer, o beijo de perdão da minha própria consciência. Nas últimas edições, acompanhamos os equívocos de Judas, que levaram o mestre ao Calvário, né? E seu arrependimento, que culminou em suicídio. Vimos Jesus ficar ao lado de Judas, no umbral, mostrando seu afeto e preocupação com ele. Agora soubemos que há muitos séculos Judas se colocou a serviço do Messias
em sua reencarnação como Joana. E olha, gente, que coisa interessante, né? Aí que eu queria chegar, e talvez não dê muito tempo, a gente pode continuar depois, né? Às vezes as nossas reuniões são muito interessantes e não dá tempo da gente terminar. Mas veja, Judas diz que se colocou a serviço de Jesus e reencarnou como Joana d'Arc, que foi uma guerreira. Para quem não sabe, para quem não lembra bem da história, porque eu também tive que ver isso daí, Joana d'Arc, veja-se, a coroação de Carlos VII em Reims só foi possível porque Joana d'Arc liderou a conquista dessa cidade. Joana d'Arc, naquela época, a Inglaterra dominava a França, foi a Guerra dos 100 Anos, né? E naquele período era um horror ali, porque o conflito ele trazia muita destruição para a terra, as pessoas não conseguiam plantar, colher, tinha muita fome, era um horror, né? Então, Joana cansou de ver isso e ela insistiu para se vestir de homem, né? E para ir à frente. Ela quis um exército para ela e ela ganhou esse exército porque ela falava para o rei que estava sendo subjugado que ela via São Miguel, Santa Catarina, Santa Margarida, e que todos esses santos estavam do lado dela. E ela tinha tanta convicção disso, tanta convicção, que a pessoa ali, né, o responsável pela França ali naquele momento, deu o exército para ela, ela foi lá e ganhou, né? Ela ganhou a guerra e por isso esse rei foi coroado. Mas, como o ser humano é muito cruel, muito mesquinho, estamos ainda numa parte assim muito baixa da nossa evolução. Joana foi traída, foi vendida para os ingleses que entregaram ela para a Inquisição, porque ela falava que via gente morta, que via santo, isso era fogueira, né? Total, assim, não precisava nem de mais coisa, mas além disso, ela se vestiu de homem, ela liderou um exército, então a Inquisição acabou com ela, né? Mas uma coisa que eu quero aqui nesses últimos minutos, nós podemos esticar um pouquinho, que a gente atrasou um pouco hoje, né? Vamos dar aí uns 15 minutos para essa discussão. Será que esses espíritos que Joana viu, que ela via, e que eram espíritos evoluídos, né? São Miguel, Santa Margarida, todos esses santos da Igreja Católica foram grandes espíritos que morreram, né? que foram espíritos que trabalharam muito pelo cristianismo, né? Então, espíritos de luz. E esses espíritos estavam do lado dela, ou seja, eles estavam apoiando a guerra, né? Como é que Joana se colocou à disposição de Jesus e foi para a guerra, né? Mas Jesus gosta de guerra, né? Como que funciona isso? Vocês estão me entendendo? Assim, nós conversamos de uma forma geral sobre a guerra, né? E agora nós estamos falando de uma situação muito interessante, que é assim, será que dentro desse horror que é a guerra, que todos nós concordamos que a guerra é um horror, ninguém aqui acha que a guerra é uma coisa linda, né? Por mais que a guerra tenha como resultado algum tipo de evolução moral e intelectual, a guerra é um horror, né? E seria muito bom se a gente não tivesse que usar esse recurso no nosso planeta para que a gente conseguisse os mesmos resultados, né? Isso ninguém tem dúvida aqui. Mas como que Joana se colocou a favor de Jesus e conseguiu a sua redenção espiritual indo para a guerra? Como que é isso? Quem que gostaria de falar? Você quer falar alguma coisa, Benedito? Começa aí a nossa discussão. Tem espíritos que ajudam os exércitos, então?
Olha, eu acho que a melhor resposta é o que você já comentou, Elaine, que como é que o homem põe e Deus dispõe, né? Eu acho que é isso, assim, quer dizer, com todos os nossos erros e as nossas imperfeições, a gente ainda promove coisas boas, né? De tudo que acontece, a gente pode olhar sempre por um lado positivo, que existe. É que às vezes a gente fica com um olhar tão enviesado que só olha a parte triste, a destruição, a negatividade, etc. Mas em tudo há também uma coisa positiva, né? Então eu acredito que Joana, né, que Judas, né, serviu a Jesus, indo para a guerra e matando gente e tal, porque com este gesto ela estava, ele, né, Judas ou a Joana, né, estavam se redimindo dos erros cometidos no passado. Acredito, inclusive, que o fato dela ter sido morta na fogueira, não foi à toa, não é? Deve ter havido naquele momento, e além da traição que ela sofreu, da injustiça, etc., né? Tudo isso deve ter contribuído para o crescimento espiritual dela, entendeu? Então, eu acho que sempre tem o lado positivo das coisas, entendeu? Então, eu acho que é dessa forma que a gente poderia encarar o assunto, né? E vou perguntar para o William, assim, William, você acha que um santo, né, que é um espírito de luz, ele vem se meter, entre aspas, aí, numa guerra? Você acha que isso é possível? Não, eu não acho que um espírito de luz vai se meter na guerra. Ele vai enviar os seus subordinados que estão numa esfera bem inferior, mas são trabalhadores do bem, para fazer esse serviço. Realmente, eu não acho que espíritos iluminados vão trabalhar em qualquer coisa nesse estilo. É interessante pensar isso, né? O que você acha, Ana? Você que entrou agora, quer conversar um pouquinho sobre esse assunto? Você acha que espíritos de luz, eles podem, de repente, decidir uma guerra? Você quer falar, Ana? Abre o seu microfone. Não estou conseguindo entrar. Sim. Eu acredito também que espírito de luz pode estar influenciando, auxiliando por fora, mas dentro da guerra, acho que não. Difícil pensar nisso, né? Acho que não. Que é uma pena, né? Constrói-se países, monumentos, a custo de tanto trabalho das mãos do homem, e de repente uma pessoa vaidosa ou gananciosa resolve montar uma guerra e destruir tudo. As famílias, as vidas, o futuro, a criança, o idoso. É muito difícil, é muito duro mesmo. Eu acho muito ruim, muito difícil tudo isso. Eu acho que o espírito de luz não se envolve, não. Quem proporcionou vai ter que responder pelos seus atos. Acredito eu. E o que a senhora acha, tia Florinda? Então, também concordo com o que vocês disseram, o William, a Aninha. Concordo, sim, que o espírito de luz não, né?
Seria esses daí que eles podem mandar neles para ir fazer a guerra e tal, mas eles mesmos não se envolvem. Eu acho Sim, que sim, também. obrigada. Eunice, o que você acha, querida? Não sei, eu fico pensando que os espíritos de luz podiam intervir, ir numa guerra, mas intervir para que não haja uma bomba atômica, uma coisa de um montante maior. Que com toda a tecnologia que existe, eu acredito que exista armamento muito pesado escondido. Se não Então, fossem eu acho que esses o espírito espíritos, já de tinham luz pode detonado. proteger. Isso. Entendi. É uma coisa interessante isso que você colocou. Quer dizer, será que com tanto armamento nuclear já não destruiu, que dava para destruir 100 vezes o nosso planeta, né? Parece que é uma coisa assim, né? Não foi ainda porque tem um dedo ali, né? De luz não deixando isso, né? O que você acha disso, Luiz? Você acha que os espíritos de luz eles podem intervir nos conflitos? Que a Joana d'Arc viu realmente São Miguel, Santa Margarida e etc. Abre seu microfone. Essa pergunta eu não consigo responder porque É eu não tenho. difícil pensar, né? Fale para a gente então, Cláudia, o que você acha disso? É difícil mesmo pensar, né? Difícil, né? Não, mas eu concordo com o que o pessoal falou de que, é claro, né, um Jesus não ia encarnar e fazer uma guerra nunca, né? Não Não, tinha nem estômago para isso. Tem que ser a gente, né? tem que ser a gente. É. Mas é assim, porque tem uma passagem que diz, né, que é necessário que o mal venha, né? Jesus falava isso, né? Mas ai daquele por quem o mal venha, né? Mas ele falava que Exatamente. era necessário que o mal vinha, porque se Joana d'Arc não tivesse vindo, intercedido, né, derrotado o exército inglês, eles iam ficar mais 100 anos em guerra. Imagina passar 100 anos em guerra, a Ucrânia há 3 anos, a gente não aguenta mais ouvir falar em Não guerra. aguenta mais. Passa 100 anos guerreando, na Idade Média ainda. Então tinha que vir alguém acabar com aquela farra, né? Infelizmente tinha que vir, né? Então é necessário, né? O mal é necessário às vezes. Nossa, é bem interessante isso que você falou, Cláudio, bem interessante. Porque, assim, existem espíritos. Uma vez eu li um livro que era. Eu não vou lembrar o nome do livro agora, mas, assim, eram espíritos que trabalhavam nos cemitérios. A gente sabe que o umbral, ele começa aqui na Terra, né? Assim, não tem essa coisa de aqui é a terra, lá é o céu, aqui é o umbral. Não, não é assim. As coisas são todas, a física quântica já está mostrando isso, né? São universos paralelos, são realidades diferentes. Então, assim, nos cemitérios, por conta assim de uma vibração muito ruim que existe ali, né, de dor, de sofrimento para a maioria das pessoas que desencarna sem preparação alguma espiritual, né? Obviamente não são todas as pessoas, tem muitas que desencarnam e rapidamente já saem daquele ambiente, mas muitos ambientes, muitas pessoas muito materialistas, elas acabam ficando, né, suicidas, pessoas extremamente materialistas, elas ficam presas aos seus despojos, ficam em situações muito difíceis, muito dolorosas, né? E existem alguns espíritos que têm por missão, por tarefa, pegar essas energias muito densas, muito ruins, e queimá-las, porque fica um ambiente tão pesado, tão carregado ali, que seria um local assim difícil dos próprios espíritos de luz andarem, né? A gente vê nos livros de André Luiz que ele fala que às vezes eles ficam até com dificuldade de respirar nesse umbral mais baixo, né? E aí perguntaram para a entidade mais evoluída ali, mas vocês não fazem isso? Ele fala, não, nós não.
Quem faz são os espíritos que estão, que precisam evoluir, eles querem trabalhar, mas eles não conseguem. Então, espíritos assim muito, muito baixos do ponto de vista moral ainda, porém que eles desencarnam e eles, depois de um tempo, eles querem fazer alguma coisa, porque eles percebem que eles precisam trabalhar, mas eles não têm condições. Imagina um trabalho de criança, né? Lembrei agora de você estar numa cozinha e a criança está lá do lado querendo te ajudar e você fala assim, então, tá bom, então descasca essa mexerica aqui, ó, vai descascando enquanto a mamãe faz aqui o arroz, o feijão e tudo mais. Então, esses espíritos, eles acabam ajudando, né? Nisso daí. Então, na guerra é a mesma coisa, é o que o Cláudio falou. Uns espíritos de luz, e o William também, né? Eles não têm estômago para ficar ali, eles já estão numa outra dimensão que eles não têm mais, assim, eles não vão lá pegar em armas, né? Porém, um espírito endividado como Judas, ele teve a ajuda espiritual para ele ir fazer esse serviço. E esse serviço alguém precisava fazer o serviço sujo, vamos dizer assim, entendeu? Era uma coisa importante, alguém precisava fazer isso. E aí ele recebeu a inspiração de espíritos de luz que estavam ajudando ele ali naquele momento. Estavam ajudando como? Indo pegar em armas? Não, ajudando assim nos momentos de desdobramento dele, quando ele estava dormindo. Olha, faça isso, faça aquilo, se você fizer daquele jeito vai dar mais certo. Esses espíritos, eles tinham interesse que a França ganhasse a guerra, porque a Inglaterra já estava indo longe demais. Então, olha que interessante, né? Ou seja, o mundo espiritual não é um mundo assim, fosfórico, longínquo, que não tem nada a ver com a gente, que a gente vive aqui, eles vivem lá só rezando, só cantando. E o mundo espiritual nos ajuda constantemente, constantemente. Existe um intercâmbio muito grande, né? Da mesma forma que os espíritos baixo astral, os espíritos que não têm, que moralmente são muito inferiores, como eles vão lá e querem ver sangue, querem ver guerra e querem ver cabeças rolando, né? Os espíritos superiores, eles vão tentar colaborar para que alguém possa resolver aquela questão, como o Cláudio falou, não dava para ter mais 100 anos de guerra, alguém precisava fazer alguma coisa, né? E Deus não faz milagre, né? Porque quando a gente pede para Deus, Deus, acabe com a guerra do Irã, e acabe com a guerra de Israel. A gente ora a Deus e a gente imagina o quê? A gente imagina que um milagre vai acontecer, né? Que Jesus vai descer, vai apaziguar, que vem anjos ali e acaba. Não é desse jeito, né? Aquilo que nós fazemos, nós temos que resolver. Então, o que Jesus faz? Ele manda pessoas que reencarnam aqui com essa tarefa, e uma tarefa muito difícil, né? Você encarnar com uma tarefa como Joana d'Arc, de ter que ir para a guerra, é uma coisa muito difícil, né? Mas foi uma tarefa, foi a partir daí que ela conseguiu a redenção. Oi, Ana, pode falar. Então, voltando ao assunto de socorrer esses irmãos no cemitério, eu conheço uma grande médium em São Paulo, muito trabalhadora do bem, e ela tem essa missão. De vez em quando, ela se reúne com o pessoal do grupo dela e ela vai ao cemitério libertar essas almas que estão acorrentadas, que estão sofrendo junto aos restos. Diz que é uma noite que ela trabalha todinha recolhendo esse povo e já são encaminhadas para os seus devidos lugares para a evolução. Mas é um trabalho grandioso,
muito complicado, mas ela tem essa missão e ela vai de vez em quando. Eu conheço essa pessoa. Quer dizer, não é tão longe, né? É perto Pois de todos pois é. nós. Então, assim, todo trabalho sujo que tem que ser feito é um trabalho importante. Imagina socorrer esses espíritos, é muito importante. É uma Imagina moça. socorrer espíritos na guerra que estão morrendo lá no campo de batalha. É Sim. algo extremamente importante. Muito. Alguém tem que fazer isso, né? Com certeza. E Então. espíritos, exatamente. Obrigada, Ana, por ter colaborado. De nada. É um prazer. Espíritos que não são super iluminados, mas quem é que planeja isso, né? Então é muito provável que São Miguel, Santa Margarida, como, né, que eram protetores espirituais de Joana, eles estivessem em contato com ela num outro nível, né? Como o William falou, assim, isso. É claro que eles não iam estar ali no campo de batalha falando, agora você corta a cabeça dessa pessoa, que não é isso, né? Mas eles planejam isso e eles ajudam para que aquilo aconteça. E aconteça de uma forma a melhor possível, né? Infelizmente, para um espírito de luz, ele tem uma visão diferente, né? Ele não acha que quem está morrendo no campo de batalha esteja realmente morrendo. Ele sabe que aquilo é uma experiência triste, mas que é algo que, de repente, vai fazer com que aquele espírito melhore, né? E atinja um patamar diferente. Assim, a nossa visão enquanto encarnado é muito diferente da visão, né, do desencarnado, né? Então, assim, bom, nós não conseguimos ler tudo, vamos deixar para concluir isso a semana, né, no nosso próximo estudo, mas eu queria passar a palavra para cada um de vocês e vou pedir para a tia Florinda fazer depois a prece final, tia, então vou deixar a senhora para o fim, para ver se vocês têm alguma coisinha breve para falar, né, porque nós já estamos aqui precisamos encerrar, mas se a senhora tem alguma coisa, se alguém gostaria de deixar algum recado sobre isso, se gostaria de voltar mais nisso, se não ficou muito claro. Luiz, você gostaria de falar, de fazer algum comentário final desse estudo? Não, Elaine, é só dizer que eu gostei muito de participar com vocês, ver o ponto de vista de cada um, né? Aprendendo. Isso, muito obrigada. Eu que agradeço a vocês. É muito, 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 muito bom você estar aqui, viu? Venha sempre, participe sempre. E é muito bom a gente ter pessoas que falem coisas diferentes. Aqui não é realmente uma coisa assim para que a gente só fique ouvindo. A participação de todos é muito legal, né? Inclusive com ideias contrárias, né? Isso daqui é um fórum de debates, né? À luz da doutrina espírita, estudando o livro dos espíritos, mas a gente não tem nenhum problema em ouvir opiniões diferentes é até enriquecedor. Bem, William, fale você. Então, Benedito, gente. A sua internet está falhando um pouco, Elaine, mas tudo bem, não tem problema. Muito bem, eu queria... Desculpe, Benedito, prossiga. Não. Para mim, eu acho que a reunião foi ótima, o tema bastante interessante, e eu fico, assim, admirado mesmo de ver como a doutrina espírita ilumina discussões desse tipo, né? Então, eu gostei muito e agradeço a todos pela presença. Oi, William, pode falar agora, querido. Muito bem. É um tema interessante, né? E foi muito bom ouvir vocês
e estamos aí juntos aprendendo, tá bom? Muito obrigado a todos, uma boa noite. Obrigada, viu, William? Apareça sempre aqui, porque você é um homem de ciência também, é muito gostoso conversar. Ana, você gostaria de falar mais alguma coisa além do que você já citou, que foi aquela coisa muito interessante da sua amiga? Tá tudo certo? Então, tá bom. Eunice, você gostaria de complementar alguma coisa, Eunice? Não, tá ótimo. Aprendi bastante hoje, muito bom, muito esclarecedor. Beleza. Cláudio, você quer dar ainda alguma luz para a gente aqui? Não. Também achei que foi ótimo. Também aprendi muita coisa. É muito bom escutar todo mundo falar. É, muito legal. Então, acho que eu já passei a palavra para todo mundo, né? Falta só a tia Florinda, e eu vou pedir para a senhora, então, falar alguma coisa que se a senhora quiser complementar e já fazer a nossa prece final, tá bom? Então, eu achei essa aula maravilhosa, esclarecedora. Foi muito bom a gente assistir hoje. Nossa, a gente se conectou maravilhosamente bem e aprendeu maravilhosamente bem também, com os nossos maravilhosos professores aí. Então, posso fazer a prece? Por favor, pode fazer sim. Jesus amado, nós te agradecemos de joelho no chão, em espírito, por sermos privilegiados nesse momento maravilhoso de esclarecimento, de paz, de amor, e para o nosso bom aprendizado aqui na Terra. Agradecemos aos mentores espirituais da Casa Irmãos de Francisco por nos assistir também e nos deixar assim tão concentrados nessa maravilhosa lição de hoje. Nós iremos pedir permissão para encerrar com a prece que Jesus nos deixou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos. Muito obrigada pela presença de todos vocês. Essa reunião não seria a mesma se não fosse a discussão, né? A gente tem esse objetivo de ter essa discussão, né? Não é um estudo de blá, 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 assim, é isso que vale a pena. Então, eu agradeço muito a presença de vocês, que tornou o estudo possível aqui nesse formato. Uma excelente noite. Muito obrigada a todos. Até mais. Tchau, tchau. Excelente noite a todos. Gente. Até mais.